A paz, queridos, querida e querida, nós estamos aqui para buscarmos o Senhor e a sua palavra. Eu estou fazendo uma série cujo título é Os Nomes de Jesus. Nós estamos nessa fase tão especial de dezembro, próximo do Natal, e eu quero começar a celebrar Jesus, a meditar sobre a vida de Jesus e a importância que a vida de Jesus tem na minha e na sua vida. Mas, por favor, se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, né? Aperte o sininho para você receber o aviso de todas as novas mensagens. E assim que você ouvir essa mensagem, eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado, então dá um like aí também, tá bom? Mas eu quero falar sobre o nome de Jesus. Jesus é chamado renovo. Você sabe o que é renovo? Renovo, na verdade, é um broto de uma planta, né? Às vezes, quando a planta ela vai envelhecendo, alguns galhos, outros novos vão saindo. E Jesus é chamado de renovo. E lá em Isaías 11, 1 e 2, o profeta já profetiza a respeito de Jesus e ele diz assim: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. O profeta Isaías está profetizando algo que aconteceria no futuro, que sairia do tronco de Jessé. Jessé, pai de Davi, né? Um rebento, um renovo das raízes, não é? De Davi. Engraçado, parece um paradoxo. Ao mesmo tempo que o nome de Jesus, que chama-se renovo, diz que ele será um rebento de Jessé, que é pai de Davi, um renovo de Davi, mas também que ele é a raiz de Davi. Na verdade, Jesus como Deus, ele não só é a raiz de Davi, como de Jessé, como de todos nós, porque ele é o nosso lastro, ele é a pedra principal no qual nós vamos ser construídos. E essa figura fala da planta, então Jesus é a raiz, né? Em cima de Jesus, em Jesus somos sustentados, mas ao mesmo tempo ele é um descendente de Davi. Portanto, ele é chamado de renovo, um broto, um rebento de Davi e de Jessé. Então, esse texto de Isaías, né? Isaías profetiza a respeito de Jesus. Mas lá no Novo Testamento fala também desse nome. Em Apocalipse 5:5 diz assim: todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Como eu disse aqui, falando de raiz e de broto. Parece algo que se opõe um ao outro, um paradoxo, mas como eu disse aqui, Jesus é a raiz e é o renovo, o rebento. Em Mateus 21:9 diz assim: e as multidões, tanto as que o procediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Aqui fala que ele é não a raiz de Davi, mas o filho de Davi, ou seja, aquele que é a base, mas aquele que veio de Davi. Nós entendemos isso também do Senhor Jesus, ele é a nossa raiz, não é? E nós saímos do Senhor Jesus, somos um renovo dessa árvore também. Mas a palavra de Deus diz que ele é um renovo de Davi, um rebento de Jessé. Não é? Ele é descendente de Davi, descendente de Jessé, porque há uma promessa feita a Davi, há uma aliança da parte de Deus a Davi. Lá em 2 Samuel 7,16 diz assim: porém a tua casa e o teu reino, Deus falando a Davi, porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Deus se agradou de Davi, Deus se agradou do seu reinado
e Davi, quando ele desejou construir um templo para Deus, o profeta vai até ele, não é? E diz que Deus se alegrava do seu coração. Embora não seria ele que iria construir o templo para o Senhor, mas naquele contexto, o profeta Natã diz a Davi: hoje Deus firmou, né, o seu reinado será eterno, o teu reino será estabelecido, o teu trono será estabelecido para sempre. E como isso se cumpriu? Através de Jesus. Porque quando Jesus veio a primeira vez, ele veio para os judeus, ele veio para reinar em Jerusalém. Vocês lembram quando Jesus entrou em Jerusalém na Páscoa, não é? Que os homens, as mulheres, as crianças, todos que estavam lá prontos para celebrar a Páscoa, foram colocando os ramos, não é? Para que ele passasse e fosse declarando: Hosana ao filho de Davi, Hosana ao Messias, falando esse nome filho de Davi significava que o Messias, aquele que viria para reinar e libertar o povo, né, do jugo dos seus opressores. E os discípulos ficaram preocupados, né, com aquele burburinho, como aquilo iria trazer perseguição a Jesus, mas Jesus disse a eles: não se preocupem, porque se eles não clamarem, as pedras clamarão, porque o Rei dos Reis, o descendente de Davi, a raiz de Davi, o renovo de Davi está entrando em Jerusalém, não é? Nos últimos dias, na festa da Páscoa. Então, as pedras clamariam aquela verdade que estava acontecendo. Você imagina que momento mais tremendo, mais maravilhoso, não é? Mas hoje, quando nós celebramos o Natal, a gente olha para Jesus, olha para os feitos de Jesus e se lembra que um dia ele entrou em Jerusalém aclamado como rei. Mas nós sabemos que ele era perseguido pelas autoridades, né? Pelos sacerdotes, pelos fariseus, porque eles o invejavam a autoridade que ele tinha. Eles não aceitaram aquele que veio em nome do Senhor e planejaram matá-lo e conseguiram, né? Levaram ele até Pilatos e conseguiram a sua condenação. E ali depois, antes da Páscoa, a gente sabe que antes de começar a celebração, não poderia ter enterro nem morte, então Jesus morre antes, a Páscoa é celebrada e depois, no primeiro dia da semana, Jesus é ressurreto, né? Ele ressurge da morte para a vida. Mas Jesus, ele veio para reinar e os seus não receberam, mas há uma promessa. E incrível, quando Jesus estava sendo crucificado, qual foi o escrito que colocaram sobre a sua cruz? Jesus, o Rei dos Judeus. E aqueles líderes ficaram muito irritados com isso e foram falar com Pilatos e falaram para Pilatos: tira isso, porque ele se diz que é o nosso rei, mas ele não é o nosso rei. E o que foi que Pilatos disse? O que escrevi, escrevi. Porque na partida de Jesus dessa terra, foi declarado algo sobre ele que é verdade, o renovo de Davi, o Rei dos Reis, aquele que virá um dia, que voltará e reinará eternamente para cumprir a aliança que Deus fez a Davi, que o seu trono seria eterno. E aqui, a continuação desse texto em Isaías 3, né, que eu li lá no começo, os 2 primeiros versículos, aqui ele diz assim, continua falando dessa profecia tão tremenda, porque um dia Jesus morreu na cruz e sobre ele estava declarado o Rei dos Judeus, e ele hoje está lá nos céus, à destra do Pai, mas um dia ele voltará, e ele sentará no trono de Davi e reinará eternamente, para cumprir a promessa que foi feita a Davi, o renovo, o broto de Davi sentará no seu trono para sempre. E para fechar esta palavra, eu quero ler o texto que Isaías continua profetizando. Ele profetiza esse tempo que Jesus vai sentar e vai reinar em Jerusalém, no seu reinado de 1000 anos de paz. Olha que coisa linda. Deleitar-se-á no temor do Senhor.
não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Tudo isso fala sobre o governo de Cristo no milênio. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso, né? Isso antes dele entrar no milênio. E depois diz assim, a justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. E depois ele começa a declarar, profetizar o reinado milenar de Jesus e fala como haverá paz na terra e diz assim, o lobo habitará com o cordeiro. Eles não brigarão mais, os animais não comerão uns aos outros, mas terá paz até entre os animais. O leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro e o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntos, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e já o desmamado meterá a mão na cova do basílico. E eles não serão picados nem morrerão, porque não haverá mais morte, no sentido de o animal, um perseguir o outro, um matar o outro. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos, a glória lhe será a morada. Que coisa linda! O renovo veio, o broto, né? O descendente de Davi veio, mas a raiz de Jessé veio. Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele veio para cumprir a promessa que Deus fez a Davi, e um dia ele sentará no trono, ele voltará e sentará no trono em Jerusalém e reinará, e nós que somos a sua igreja reinaremos com ele. Que coisa linda! Mas o que isso faz de diferença para mim e para você hoje? Meu querido, vamos olhar para o futuro, vamos cantar, vamos desejar a vinda de Jesus, vamos sonhar com o estabelecimento do seu reino, quando tudo haverá paz, né? Hoje a gente vê tanta violência, tanta injustiça, mas um dia isso vai passar e o renovo de Davi se estabelecerá na terra e governará, e tudo será tão maravilhoso, e eu e você estaremos lá. Caso você não tenha entregue a sua vida para Jesus, faça isso hoje, porque nós teremos um milênio, nós governaremos com Cristo nesse reinado de paz. Jesus, o renovo de Davi, e também a raiz de Jessé, né? A raiz de Davi, aquele que é, que era e que há de vir, o Senhor eterno, aquele que governará e terá um reinado de paz. Glórias a Jesus, porque Jesus veio e porque Jesus voltará. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.